Olá, eu sou o Dylan Della Páscoa, jornalista da agência Safras, e nós estamos iniciando agora mais uma edição do programa Conversa com o Analista. E o assunto de hoje é a soja. Eu converso com o analista de Safras e Mercado, o Luiz Fernando Gutierrez Roques. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan, olá a todos. Vamos lá, vou falar um pouquinho desse mercado da soja aí, que está entrando num momento bastante especulativo, digamos assim, com a safra sul-americana, essa migração das atenções, né, da safra norte-americana para cá. Então, vamos falar um pouquinho disso. Certo, Luiz. Vamos começar então começar com a Bolsa de Mercadorias de Chicago, que nesse momento, como tu colocou aí, parece que está voltando as atenções, deixando um pouco de lado as questões envolvendo os Estados Unidos e voltando para a América do Sul. E nesta semana, também no final da semana passada, houve uma reação nos preços. Confere isso, Luiz? De fato, Dylan, nos últimos dias aí, a Chicago deu uma reagida, né? Ele vinha trabalhando em patamares abaixo de US$ 13 nas principais posições e agora ele retomou os US$ 13, está trabalhando até um pouco acima disso. O início do movimento foi logo após a divulgação do relatório do USDA, né? Por Uhum. mais que as atenções estejam migrando para a América do Sul, o quadro americano ainda influencia um pouco, tá? Mas cada vez menos, digamos assim. Mas como o USDA trouxe um corte maior do que o esperado na safra americana e manteve os estoques abaixo de 6 milhões de toneladas, que o mercado estava esperando um aumento de estoque, o mercado reagiu. Então, o relatório foi considerado altista, mesmo que altista para curto prazo, mas foi. E o mercado reagiu, né? Chegou a subir mais de 2% aí nas principais posições pós-relatório. E aí, ao longo dessa semana, a gente tem um pouco desse suporte, mas a gente também teve alguns dados importantes ligados ao esmagamento americano, exportações americanas também um pouco acima do esperado, alguma preocupação com o clima na América do Sul, embora a gente não tenha problemas relevantes, né? Até porque a gente está muito no início ainda, querendo ou não, o plantio no Brasil está um pouquinho atrasado, está precisando de mais umidade lá no norte, no nordeste, em parte do Mato Grosso, em parte de Goiás. No sul está precisando de menos umidade para poder o plantio evoluir melhor, principalmente no Paraná. Então, existem algumas preocupações que trazem esse fundamento para essas altas mais recentes, né? Mas, de uma forma geral, Dilão, eu entendo que nesse momento é tudo bastante pontual. É especulação, óbvio. A gente vai ter que ver como é que vai ser o clima daqui para frente. Mas eu acho que essas altas não devem se sustentar por muito tempo. Inclusive, né, isso é um ponto interessante para a gente comentar, porque é uma oportunidade para o vendedor, né, para os produtores brasileiros principalmente, que avançaram um pouco nas negociações, tanto de safra disponível como de safra nova, aproveitar um Chicago num patamar um pouco mais elevado, porque a macro tendência continua apontando mais para baixo ainda em 2024. E essa tendência de queda está ligado a essa expectativa de uma safra, mesmo com esses problemas iniciais, uma safra recorde aqui no Brasil, e a recuperação da produção na Argentina é mais ou menos em função disso, um quadro de oferta que tende a ser elevada. É exatamente isso, na verdade, né? Por mais que a gente tenha problemas na safra americana, né, que já se consolidou menor do que o esperado, bem menor do que o esperado, na verdade. A gente está falando de uma safra abaixo de 112 milhões, né? A menor desde 2014, por aí. Por mais que tenha esses problemas, o grande ponto-chave agora é o tamanho da produção sul-americana. E como a gente saiu do Laninha, né, que trouxe grandes problemas para a Argentina e para o sul do Brasil, né, nas duas últimas safras, principalmente na safra essa agora de 2023, que a Argentina teve perdas de mais de 50%. Com a entrada do El Niño costuma ser o clima do El Niño costuma ser mais positivo, principalmente para a Argentina. E os Uhum. mapas estão apontando para um clima realmente positivo, ou seja, não vai faltar chuva, vai ter chuvas regulares. Tudo bem, pode ter alguma chuva acima da média, mas até é benéfico de alguma forma, né? Frente a uma umidade muito baixa dos solos que a Argentina vem acumulando. Então, assim, ó, é muito difícil que a Argentina não dobre a produção dela, né? A gente sair de uma produção de 22 milhões, que foi 2023, para o potencial dela hoje é 48, quase 50 milhões. Então, dificilmente não vai ter mais 20, 25 milhões de toneladas de soja da Argentina entrando no mercado em 2024. E esse é o principal vetor. E além disso, a gente tem o Brasil, que de novo tem um potencial produtivo recorde, né, com aumento de área mais uma vez. Então a gente pode colher, se o clima ajudar, uma safra acima de 160 milhões pela primeira vez. E mesmo que a gente trabalhe com algum problema produtivo no norte e no nordeste, que costumam ter problemas com El Ninho,
A gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul deve se recuperar também de uma seca, né? E deve colocar mais uns 7 milhões de toneladas no mercado. Então, assim, resumindo, dificilmente a safra sul-americana não vai ser maior que em 2023. Então, a gente deve estar falando em breve aí de uma entrada de safra aí recorde na América do Sul. E mesmo com os problemas nos Estados Unidos, a oferta mundial tende a crescer nessa próxima temporada, e esse é o principal vetor negativo para os preços. Luiz, essa recuperação de Chicago, eu queria que tu comentasse aí se chegou a determinar uma melhora no ritmo dos negócios no Brasil, se o produtor está aproveitando esse momento e também, aproveitando, tu deu a recomendação, quer dizer, diante desse quadro que se apresenta agora, o produtor deve segurar a soja ou deve aproveitar esses momentos? Essa alta recente, até porque o câmbio também subiu, né, nos últimos dias, embora tenha perdido um pouco de valor agora, mas, né, ele vem no movimento um pouquinho de força agora nas últimas semanas, digamos assim, Uhum. voltou a trabalhar acima de 5. Essa soma de um Chicago um pouco mais alto, acima de 13, e um câmbio acima de 5, está trazendo sim oportunidades e os produtores estão aproveitando, né? Obviamente que não como deveriam, digamos assim, porque eles, querendo ou não, estão focando nos trabalhos de plantio, que é normal nessa época do ano, né? Mas eles estão, se a gente comparar com algumas semanas atrás, onde os preços estavam mais pressionados e eles estavam um pouco mais ausentes, eles estão aparecendo mais no mercado e estão tentando aproveitar um pouco mais sim, né? Nos últimos dias a gente teve negociações, um volume de negociações um pouco maior no Brasil, que é bem interessante. E dentro desse cenário, né, que a gente comentou ao longo, né, da entrevista aqui agora, como a tendência para os preços ela é baixista ainda, Uhum. né, esse momento é um momento de oportunidade. Então, a recomendação que nós estamos dando para os produtores aproveitarem. O produtor que avançou pouco na comercialização, que é a maior parte dos produtores do Brasil, né, a gente está mais ou menos com uns 20% só comercializado de safra nova, enquanto a média é mais ou menos uns 30%, estou arredondando aqui. Isso mostra que ele está bem atrasado, né, na comercialização e ele está arriscando muito. E o cenário nesse ano é de maior risco para ele. Né? A gente não tem uma tendência de perdas produtivas que podem trazer algum suporte para preço, pelo contrário. Então, eu acho que sim, dentro do cenário atual, do contexto atual, o produtor tem que aproveitar esses momentos que o Chicago está trazendo agora e de câmbio para avançar um pouco mais na comercialização, mesmo que os prêmios estejam negativos. Né? E a gente Uhum. lembra, a gente está com um prêmio de menos 100, menos 120, e a partir de março, abril, maio. A gente sabe que é ruim vender com desconto grande, né? Mas a gente tem que lembrar o produtor que esse desconto pode ser maior com a entrada da safra. Vi de 2023 que ao longo da colheita a gente teve prêmios aí menos 200, menos 230, até mais negativos em alguns momentos. Então eu acho que mesmo com prêmio negativo, o produtor pode aproveitar esse momento para avançar um pouquinho mais nas vendas. Tá certo, Luiz, te agradeço pela participação nessa edição do Conversa com o Analista. O assunto foi soja. O Luiz aí deixou um quadro de recomendação para que se negocie, porque a perspectiva é mesmo de um cenário baixista para a soja no médio prazo. Então, o produtor deve aproveitar soja em Chicago em torno de 13 e dólar acima de 5. Acompanhe nossos vídeos sobre o mercado, sobre as principais commodities na Safras TV. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais e também visite safras.com.br. Conheça a nossa plataforma Safras e também a grade de cursos de Safras e Mercado. Obrigado, Luiz, pela entrevista. Obrigado, Dion. Até a próxima. Um abraço.